Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula aqui do canal, né? Se você está chegando aqui agora no canal, não me conhece, não conhece o projeto, eu sou Pedro Gouveia, tá? Sou psicólogo, com formação clínica em análise do comportamento e terapia de aceitação e compromisso, a ACT, né? Que atualmente é a abordagem terapêutica que eu trabalho nos atendimentos clínicos. Tá? Como vocês podem perceber, o meu foco de atuação é em relação a demandas clínicas, né, que dizem respeito à ansiedade social, timidez, fobia social, introversão e coisas desse tipo. Tá? E a minha proposta aqui com essas aulas é compartilhar com vocês a tradução de alguns artigos científicos que eu faço já há alguns anos. Tudo bem? Lembrando que o material científico que nós temos sobre a ansiedade social aqui no Brasil ele é muito restrito, muito limitado. De forma que nós temos que recorrer, né, a materiais de fora do Brasil, né, principalmente produzidos na América do Norte, para que nós possamos aprofundar um pouco o nosso conhecimento. E, né, eu não posso deixar de mencionar aqui que esse é um diferencial do canal e dessas aulas que eu estou trazendo para você. Por quê? Porque dificilmente vocês vão encontrar por aí, né, aulas ou, enfim, qualquer tipo de exposição que vá trazer esses artigos científicos aqui em primeira mão, traduzidos para o português. Não existem traduções em português para esses artigos aqui, que são muito específicos, né? Muito direcionados a questões que envolvem a ansiedade social. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, é um país onde a pesquisa e o estudo da ansiedade social é muito consistente. Tá? Então, nessa aula aqui, pessoal, eu vou trazer um tema crítico em relação à ansiedade social, que é a questão do contato visual. Né? Só um breve informe aqui para vocês, né? Eu vou lembrar isso de novo no final da aula. Quem quiser o material de aula, que eu disponibilize o material de aula, é só entrar em contato comigo pelo e-mail que eu vou deixar no final da aula, ou então pelos contatos aqui que eu deixo na descrição do vídeo. Qual que é o material de aula? São esses slides aqui, que eu fiz a apresentação, o artigo original em inglês e o artigo traduzido por mim em português. Tudo bem? Então, é só vocês entrarem em contato comigo aí para ter acesso a esse material. Tá? Bem, a nossa aula de hoje ela vai contemplar um assunto que, de certa maneira, mesmo no campo da ansiedade social, ele é um pouco negligenciado. E os próprios autores eles vão desenvolver essa ideia, né? Eles vão mostrar isso ao longo do artigo, que a pesquisa sobre o contato visual, né, e a conexão disso com a ansiedade social, com o processamento de faces emocionais, por exemplo, são estudos muito limitados. Assim, existem poucos estudos a respeito desse tema aqui. Tá? Esse aqui, pessoal, ele é um artigo, como a maioria dos artigos que eu trago aqui, de natureza teórica, mas principalmente empírica. Tudo bem? Então são artigos de pesquisa, né? E, obviamente, né, pessoal, essas aulas que eu estou compartilhando com vocês aqui no canal, elas são mais voltadas para um público de profissionais e estudantes de saúde mental. Por quê? Porque são aulas mais densas, são aulas técnicas, onde eu utilizo aí uma série de conceitos mais complexos a respeito do campo.
Não que quem não seja da área não possa ter uma compreensão e extrair algum benefício dessas aulas, mas em princípio elas são direcionadas aí para psicólogos e estudantes de psicologia, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui em modo apresentação para a gente poder dar início. Pronto. Bom, não é novidade nenhuma que as pessoas que apresentam transtorno de ansiedade social ou uma timidez moderada a intensa, né, em geral, têm dificuldade em iniciar e manter o olhar, o contato visual. Tá? É um aspecto crítico na ansiedade social e que vai marcar de forma típica esse diagnóstico. Tá? E, estranhamente, como eu falei no início, existem poucas pesquisas que vão investigar essa questão do contato visual na ansiedade social. Esse daqui é um dos artigos pioneiros que foi escrito aí a respeito desse tema. Tá? O título do artigo consiste no seguinte: o contato olho no olho é realmente ameaçador na ansiedade social? Ou seja, de fato, empiricamente, os indivíduos que apresentam esse diagnóstico têm realmente medo e evitam o contato visual? Eles interpretam o olhar direto como uma ameaça? Então, ele já começa com essa indagação. Tá? E aí eles fizeram um estudo que vai abarcar aí dois caminhos. Né? Eles fizeram uma medida de rastreamento ocular, né? Utilizando aí alguns equipamentos para isso, de medição, rastreamento ocular, e também um segundo caminho, que foi alguns métodos de mensuração de aspectos psicofisiológicos em resposta a um contato visual direto e desviado. A gente vai ver isso ao longo da aula. Tá? É um artigo muito interessante, pessoal. Tá? Bom, o que os autores vão colocar na introdução do artigo? Então, reparem que, como eu coloquei no início da aula, né, o contato visual ele é um aspecto facial negligenciado pelos estudos sobre processamento facial há bastante tempo. Né? Se a gente for pegar a literatura de psicologia da personalidade, psicologia social e na própria psicologia clínica ou psicopatologia, né, a gente vai encontrar um número relativamente grande de estudos que vão investigar a questão do processamento facial, ou seja, quais são as respostas em nível fisiológico, comportamental e cognitivo que certos indivíduos têm em resposta a faces emocionais. Tá? Então, quando o indivíduo ele se depara com uma face de raiva, por exemplo, quais são as respostas que são evocadas frente a essa face de raiva? Qual é a interpretação subjetiva que esse indivíduo faz quando ele se depara com uma face de raiva? Né? Por outro lado, esses estudos eles vão variar essas expressões emocionais na face. Né? Então, em geral, os autores eles apresentam uma série de estímulos faciais emocionais, como, por exemplo, medo, alegria, nojo, felicidade e assim por diante, né? Em que eles vão fazer
uma espécie de mensuração das respostas psicofisiológicas dos sujeitos pesquisados, né, em resposta a essas faces emocionais. Então, nesse campo de processamento facial, há um número considerável de estudos. No entanto, estudos que vão focar o contato visual, em contrapartida, são bastante escassos, né? E aí eles vão dizer o seguinte, né? Isso é surpreendente, pois mesmo na psicologia popular, a direção do olhar é considerada provavelmente o sinal social mais importante. Tá? Por quê? Repara, digamos que se a gente for pegar, né, o retrato de uma face, um rosto, né, é lógico, a gente não pode desprezar o impacto de que essa parte do rosto, né, a parte do nariz para baixo, ela tem um impacto nas interações sociais e nas respostas que eu vou conseguir produzir no outro a partir dessa minha região inferior da face. Por exemplo, com um sorriso, movimentos da mandíbula, movimentos da boca e assim por diante. Isso é óbvio, né? No entanto, já foi demonstrado em alguns poucos estudos que a parte superior da face, né, ela vai ter um impacto emocional maior nas interações sociais do que a parte inferior da face. Ou seja, e quando eu falo parte superior da face, eu estou considerando essencialmente o olhar, o contato visual. Então, os autores vão colocar que mesmo no senso comum, né, que ele colocou aqui como psicologia popular, isso já vai ser percebido, isso já vai ser objeto de conhecimento do senso comum. Então, de certa maneira, sim, é surpreendente a falta de estudos que vão investigar um comportamento visual que é tão primário, né, que ele é tão essencial à nossa espécie, ao ser humano, né, e que vai ter um impacto gigantesco nas interações sociais, né? Na psicologia social, as pesquisas nas décadas de 70 e 80 mostraram que o contato visual ele é utilizado para regular algumas funções do contato visual. Ele é utilizado para regular o fluxo da conversação, expressar intimidade e exercer controle social. Aqui vale alguns comentários interessantes, né? Se nós formos pegar algumas pistas sutis de interação social, interação que eu digo face a face, né? Interação basicamente presencial, porque hoje em dia, como a gente tem muito a questão das interações online, é importante fazer essa distinção aqui entre interação online e interação presencial. Tá? Quando eu estou numa interação presencial face a face, né, eu posso me utilizar do contato visual para regular ou para controlar, de certa forma, o meu tempo de fala e o tempo de fala do outro. De que maneira? Quando eu faço alguns desvios de olhar intermitente e começo a falar sem fazer contato visual direto com o outro, de certa maneira, eu estou emitindo um sinal de que esse é o meu momento de falar. Então aqui já vai até uma
uma sugestão prática para vocês, que eu já abordei aqui em outros vídeos do canal e eu tenho me dedicado mais extensivamente hoje em dia aos estudos sobre contato visual e a dinâmica do contato visual. Então, eu costumo dizer até para os meus clientes, né, quando eu estou trabalhando essa questão do contato visual, que enquanto o indivíduo ele está no lugar de fala, tá? Ele está na posição de falante, o contato visual que teoricamente é o mais apropriado é o contato visual intermitente, tudo bem? Que seria um tipo de contato visual que é marcado pelo equilíbrio. Como assim? Eu não fico olhando fixamente para os olhos da pessoa e nem evito excessivamente o olhar do outro. Tudo bem? Como é que eu faço? Eu, ocasionalmente, eu fito o olhar do outro enquanto eu estou falando e desenvolvendo um raciocínio, e para eu continuar nesse desenvolvimento do meu raciocínio, eu faço alguns desvios do olhar. Então, o termo intermitente, ele diz respeito exatamente a isso, é uma coisa que é eventual, é ocasional, né? Ocorre de vez em quando. Então, quando você está no lugar de falante, o ideal é que você possa regular esse fluxo de conversação através do olhar intermitente, né? Por exemplo, digamos que eu estou numa situação típica, né, que é bastante temida, talvez seja aí o monstro de 7 cabeças para quem tem fobia social, que é a situação de falar em público, né? Se eu estou numa situação de falar em público, eu não vou ficar, pelo menos não deveria ficar, encarando a audiência de uma maneira muito ostensiva, tá? Ou seja, fixando demais o olhar em uma, duas ou três pessoas, tá? Isso pode soar como, de certa maneira, desconfortável ou até mesmo ofensivo e pode desviar a atenção da audiência, tá? De modo que o contato visual intermitente ele seria, em tese, o mais apropriado, né? Então, enquanto eu estou desenvolvendo a minha apresentação, eu olho para uma pessoa da audiência, fixo o meu olhar durante um certo período de tempo, mas pouco tempo, e aí eu desvio o meu olhar, pode ser para um ponto neutro, para um objeto da sala ou para o fundo da sala, e depois eu retorno o meu olhar para uma outra pessoa. E aí repito o processo. Faço um período de contato visual com essa outra pessoa, né, durante pouco tempo, desvio o olhar novamente e posso direcionar o meu olhar para outra pessoa, tá? Eu dei um exemplo aqui de uma situação típica de falar em público, mas isso deveria ser aplicado também nas interações sociais cotidianas, tá? E, obviamente, né, o contato visual ele tem uma função essencial, né, de aproximação social. Vocês devem já ter passado por esse tipo de experiência, que nas relações mais íntimas, mais familiares, vocês têm mais facilidade em iniciar e manter o contato visual do que com pessoas não familiares ou pessoas desconhecidas. Então, até o nível em que eu mantenho o meu contato visual, ele vai me sinalizar o nível de intimidade que eu tenho com aquela pessoa, tá? Porque, pessoal, o contato visual
ele é um comportamento tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante, por isso que eu venho me dedicando a ele mais intensamente nos últimos tempos, que ele é capaz de criar conexões sociais muito mais intensas do que outros comportamentos não verbais e mesmo comportamento verbal. Eu posso, de alguma forma, modular o jeito de interação social que eu quero fazer a partir do meu contato visual. Tudo bem? Então, ele é um aspecto essencial de ser trabalhado. E também ele tem uma função aqui interessante, que é exercer o controle social. Essa terceira função aqui, ela está muito ligada às outras duas funções. Então, como eu coloquei, existe uma questão muito forte da questão do controle social por meio do contato visual. De que maneira que isso acontece na prática? Se eu consigo fazer um contato visual efetivo, manejar bem o meu contato visual, eu consigo, de certa maneira, me sobrepor ou me sobressair numa interação social. Tá? Por quê? Porque se eu consigo, de alguma maneira, criar conexões mais intensas com as pessoas através do meu olhar, eu, consequentemente, vou ter mais controle social sobre as interações. Por quê? Porque o que está predominando é o olhar. Então, se eu tenho uma pessoa que tem dificuldade, em iniciar e manter o olhar, essa pessoa ela vai ter pouco controle sobre a interação. Por quê? Porque, em geral, as pessoas não vão dar muita atenção para essa pessoa, ela não vai ser muito considerada, ela pode ser, inclusive, alvo de desconfiança, alvo de rejeição, exclusão e assim por diante. Então, reparem como que é importante eu ter um contato visual efetivo, porque eu posso exercer controle. Controle aqui, entre aspas, pessoal, não no sentido punitivo, no sentido negativo da palavra, mas não, para eu poder ter interações sociais mais significativas, mais íntimas, mais pessoais e assim por diante. Tá? Bom, o contato visual ele pode ser de valor social tanto positivo quanto negativo. Isso aqui eu já dei uma pincelada no início. Então, olha só, o olhar fixo ele pode ser interpretado como um sinal de raiva e hostilidade, por um lado, mas também como um sinal de amizade, atração romântica ou interesse geral. Então, ele é uma faca de dois gumes, o olhar fixo. Por isso que é importante, pessoal, a gente sempre ter um bom manejo da nossa percepção social para a gente conseguir, de certa maneira, identificar em quais contextos o olhar fixo ele seria mais efetivo ou não. Tudo bem? Se eu estou num contexto que envolve comportamentos hostis, agressividade direcionada contra mim, tá? Talvez o contato visual fixo ele não seja o mais assertivo. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa que está direcionando um comportamento agressivo ou hostil em relação a mim, se eu respondo na mesma moeda, vamos dizer assim, também com o olhar fixo, eu posso de fato produzir ali uma situação de conflito e até um conflito físico. E aí, será que é isso que você deseja? Será que esse é o objetivo da situação? Ou será que o seu objetivo seria apaziguar a situação? E nesse sentido, o olhar evitativo ele seria o mais apropriado, o mais indicado. Se eu quero evitar conflitos, quero evitar
brigas ou coisas do tipo, agressividade. Porque o contato visual evitativo, por outro lado, ele tem uma função muito de apaziguamento social, né? De submissão ao outro. Por isso que muitas vezes, né, os indivíduos que apresentam níveis elevados de ansiedade social, eles são tidos como passivos ou tidos como submissos. Justamente porque, quer dizer, um dos fatores, né, é o contato visual excessivamente evitativo. Eles não conseguem fixar o olhar no outro. Geralmente eles desviam o olhar, ou até um comportamento mais tipicamente submisso, que é abaixar a cabeça e ficar olhando para baixo, alguma coisa do tipo, né? Quantas pessoas a gente vê andando na rua, por exemplo, de cabeça baixa, como se tivesse um medo de encarar o outro. Então, esse comportamento de submissão. Só que, em alguns contextos, ele pode ser o comportamento mais demandado, se você quer evitar uma briga física ou alguma coisa do tipo, né? Agora, a gente tem também um contexto em que ele seria também extremamente bem-vindo, né? Que é um contexto de uma situação de amizade ou uma situação romântica, né? Que é a situação de flerte. Então, se eu quero estabelecer uma amizade com alguém, eu não posso, ou pelo menos não deveria, fazer o contato visual evitativo. Porque isso vai demonstrar desinteresse, vai demonstrar uma timidez excessiva, vai demonstrar uma dificuldade básica em estabelecer interação social, né? Pode ser interpretado também como um sinal de desconfiança do outro, porque o outro não olha nos olhos, né? Então, nesse contexto, o olhar fixo ele também seria mais indicado, tá? E claro, né, pessoal, no contexto romântico, é quase que uma, digamos assim, uma norma social você fazer contato visual com a pessoa que você tem interesse. O contato visual ele é aquele comportamento que ele vai abrir as portas para um relacionamento romântico. Eu nem preciso muito me aprofundar nisso, porque isso já está muito bem estabelecido no senso comum, né? Portanto, o contato visual mútuo, que sinaliza uma interação social potencialmente próxima, isso aqui é importante, pode ser interpretado de duas formas. Atração, né, levando a uma troca amigável, ou agressão, levando a uma ameaça. Então são essa faca de dois gumes que o olhar fixo produz, né? O olhar fixo mútuo, né? Enquanto um está olhando nos olhos do outro. Tudo bem? Continuando. Os experimentos encontraram processamento facilitado de emoções facilmente comunicáveis. Então eu tenho mais facilidade em identificar essas emoções numa face. Por exemplo, raiva ou alegria combinado com o olhar direto, né? Enquanto que emoções orientadas pela esquiva, medo ou tristeza, estavam associadas ao olhar desviado, né? Isso aqui, né, é um dado que ele me parece até bem conhecido pelo senso comum, né, que quando eu estou me sentindo com raiva ou me sentindo feliz, alegre, animado, eu tenho uma tendência maior a fazer contato visual. E essa tendência maior, tá, ela é acompanhada por uma facilidade maior que eu tenho
de manter o meu olhar para o outro. É como se eu tivesse mais interesse, é como se eu tivesse mais predisposto a olhar nos olhos do outro. Porque numa situação natural, né, sem ser alguma coisa forçada ou muito artificial, né, se eu estou com um estado emocional positivo, no caso da alegria ou da animação, naturalmente, né, eu vou ter digamos assim, um comportamento automático de me voltar mais para o olhar do outro. Por quê? Porque em geral as pessoas elas têm uma certa necessidade de compartilhar o seu mundo interno, né? Especialmente em estados emocionais positivos. Que é aquela velha história, né, pessoal? Quando vocês têm alguma conquista, quando vocês atingem algum objetivo importante, em geral, as pessoas tendem a querer compartilhar isso. Então, vamos dizer assim, né? Passei no vestibular, entrei para a faculdade X, conquistei um diploma X, consegui comprar Y, Z, enfim. Quando as pessoas elas têm um estado emocional positivo, elas tendem a querer compartilhar isso e também se voltar com o comportamento visual para o outro. Né? Agora, isso também se dá em relação a certas emoções tidas como negativas, como a raiva, por exemplo. Né? E aí ela vai ser acompanhada de uma hostilidade que vai direcionar o meu olhar para o outro, mas um olhar mais agressivo, onde de certa maneira eu vou estar me apresentando como, digamos assim, disposto para o conflito. Vocês já devem ter experienciado isso na pele. Né? Quando você está com raiva de alguém, quando você está com uma certa predisposição ao conflito, à briga, há uma tendência natural também de você olhar fixamente para o outro, até como um movimento de intimidá-lo. Tudo bem? Enquanto que emoções negativas no sentido de medo, ansiedade, vergonha ou tristeza, a tendência é oposta. É o indivíduo se recolher, no caso da tristeza, se isolar. E no caso do medo e ansiedade, as respostas de fuga e esquiva. Tá? E isso inclui, obviamente, a resposta de contato visual. Tá? Olha só que interessante. Diversos achados empíricos sustentam que os humanos, tanto adultos quanto crianças, preferem olhar nos olhos em comparação a outros aspectos faciais e são particularmente sensíveis à direção do olhar dos outros, destacando a relevância do tema para a cognição social. Então, mais uma afirmação aqui, né, que suscita um certo estranhamento das poucas pesquisas que a gente tem abordando esse tema aí tão importante. Né? Então, reparem que desde muito cedo, né, há uma preferência natural, né, tanto em adultos quanto em crianças muito pequenas, de olhar nos olhos do outro. Né? Porque aparentemente, pessoal, o aspecto filogenético do comportamento visual, ou seja, o comportamento que foi instalado ao longo da evolução da espécie, ele é fortemente reforçado por meio do contato visual. Ou seja,
lá nos nossos antepassados, desde a pré-história, desde que o homem é homem, tá? Eu manter o contato visual ele foi importante para fins de sobrevivência da espécie. Sobrevivência e reprodução. Tá? Então, esses traços comportamentais dos nossos antepassados, eles foram, de certa maneira, sendo selecionados e retidos no nosso comportamento atual. Tá? Então, quando um bebê, um recém-nascido, ele acaba de vir ao mundo, ele vai, vocês podem reparar isso, ele vai ter uma inclinação para olhar nos olhos da mãe, especialmente. Ele pode estar chorando horrores ali, mas ele vai ter uma inclinação que é natural, é um traço da espécie, de direcionar o olhar dele para os olhos da mãe. Tá? Assim, eu estou me referindo aqui a um organismo saudável, tudo bem? A gente tem aí algumas exceções. Tá? E, como eu até coloquei no início aqui da nossa aula, o olhar ele vai ser um alvo preferencial de atenção em detrimento de outros aspectos faciais, como essa região inferior aqui da nossa face. Né? Agora, eu vou ver se eu dou algumas pinceladas sobre isso mais pro final da aula, que quando o indivíduo que tem uma ansiedade social excessiva e ele tem essa dificuldade específica do contato visual, a gente vai trabalhar algumas estratégias comportamentais eu não sei se eu poderia falar a palavra disfarçar aqui, mas é mais ou menos o seguinte, pessoal. Se você tem muita dificuldade em fazer e manter contato visual, a ideia é que para que você não perca o timing da interação social, é você manter o teu olhar por mais tempo que você consiga na face do outro, no olhar, mas você desviar sutilmente o olhar para outros aspectos faciais. E eu costumo indicar, no meu trabalho clínico, que a pessoa ela direcione o olhar um pouquinho acima aqui, ó, nessa região da sobrancelha. Tá? Então, vai dar uma impressão de que você está fazendo contato visual com a pessoa, mas na verdade você não está encarando diretamente o olhar dela, você está olhando mais aqui na região da sobrancelha. Tá? E aí você fica com o olhar ali durante algum tempo e depois volta para o olhar direto. Ou você direcionar o olhar para o nariz da pessoa. Tá? Você está ali numa troca social, né? E aí você, se você estiver encontrando muita dificuldade em manter o olho no olho, você dá uma olhada de leve, você começa a prestar atenção no nariz da pessoa. Porque qual que é a lógica dessa intervenção? É você não, como é que eu vou dizer, não confrontar, pelo menos inicialmente, tão diretamente o olhar da pessoa, para que isso seja um comportamento facilitado. Então você não está fazendo a evitação visual, você mantém a sua atenção para o rosto da pessoa, mas você não está olhando diretamente para os olhos dela. Tá? Então são algumas estratégias aí de treino de contato visual que eu costumo utilizar com certa frequência. Né? Bom, continuando aqui. Recentemente, estudos de neuroimagem revelaram atividade aumentada nas áreas visuais e na amígdala em resposta ao contato visual mútuo comparado ao desviado. Ou seja, existem algumas regiões cerebrais que são ativadas
com mais intensidade, e a gente vai ver isso aqui ao longo da aula, em resposta ao contato visual direto, né? Então, essa ativação de algumas regiões cerebrais vão ativar também o sistema autonômico de resposta, né? O sistema de excitação simpático, sistema nervoso simpático. E isso se traduz em quê? Respostas de aceleração cardíaca aumentada, condutância da pele aumentada e outras respostas fisiológicas também aumentadas. A gente vai ver isso aqui ao longo do artigo, inclusive vai ter um dado não esperado aqui que os autores encontraram. Tá? Olha só, como eu acabei de colocar, também foi observado aumento da taxa cardíaca e condutância da pele em resposta ao olhar mútuo em comparação ao desviado. O sexo, gênero, também foi observado como sendo um fator moderador. Olha que interessante. Ou seja, maior ativação fisiológica no contato visual mútuo entre homens. Mas o estudo ele vai mostrar que essa questão do gênero, né, e da influência do gênero no contato visual, ela vai depender muito da natureza da interação social. Ou seja, se eu tenho uma interação social de natureza cooperativa, né, o nível de ativação fisiológica vai ser menor. Tudo bem? Se eu tenho se eu tenho uma interação social de natureza competitiva, o nível de ativação fisiológica em relação ao contato visual vai ser maior. Então, depende da natureza da interação social. Obviamente, pessoal, uma interação social que ela vai ser mais amistosa, ela vai ser marcada pelo afeto, pela questão do vínculo de intimidade, ela vai produzir níveis de ativação autonômica muito menor do que uma interação aversiva, tá? Independentemente da questão do gênero. Isso aqui é bem importante. Ó. Aqui ele vai demonstrar, ele vai, de certa forma, apresentar uma base lógica de por que o contato visual é um aspecto relevante a ser estudado no contexto da ansiedade social. Olha só. Como o olhar direto ele é um sinal claro de ser atendido pelo outro, e, portanto, um potencial início de uma interação social, ele pode ser um estímulo de ameaça crítico para esses indivíduos, levando aos famigerados comportamentos de segurança, ou seja, a evitação do contato visual. Tá? Repara uma coisa. Se o indivíduo ele está... Vamos pegar um contexto aqui específico. Né? Se ele está numa academia de ginástica, por exemplo, e ele tem uma tendência evitativa, o fato dele ser olhado, dele ter o olhar de alguém direcionado para ele, pode indicar um sinal de ameaça. Qual? A pessoa vir falar com ele, fazer alguma pergunta, ir em direção a ele. Ou seja, vai sinalizar o início daquilo que ele mais teme, uma interação social. Como eu falei, eu costumo falar isso sempre. O olhar ele é a porta de entrada para uma interação social.
Se você está sendo olhado, ou você olha e tem o seu olhar correspondido, já tem um bom caminho andado aí para você iniciar uma interação social com alguém. Agora, enquanto você não é olhado, você não é visto, você não é percebido. Então, não tem risco de interação social. Esse é que é o ponto. Tá? Então, se o indivíduo ele é olhado, isso pode significar na mente dele que existe um perigo iminente ali de uma interação social e ele pode apresentar, né, aquelas famosas, digamos assim, distorções mentais que os indivíduos socialmente ansiosos tipicamente apresentam. Por exemplo, e se eu falar alguma besteira, e se eu não souber como responder, e se a outra pessoa me achar meio esquisito, me achar desinteressante, enfim, né? Todo esse processo ele pode desencadear inclusive um pico de ansiedade em que o indivíduo ele vai provavelmente fugir da situação. Então, olha como é que o contato visual ele é um aspecto crítico. Tá? E, consequentemente, para lidar com a ansiedade, ou melhor dizendo, para reduzir o desconforto da ansiedade, o indivíduo lança mão de comportamentos de segurança. No nosso caso aqui, que a gente está discutindo, a evitação do contato visual. Tá? Então, se eu não olho para ninguém, eu fico numa posição defensiva na academia, como se eu tivesse fechado no meu mundo e ninguém vem falar comigo. Eu fico aqui no meu canto, de boa, né, como o pessoal gosta de falar, fico aqui no meu canto de boa, faço meu treino aqui, coloco meu fonezinho de ouvido, não olho para ninguém e ninguém mexe comigo. Tá? Eu estou numa postura defensiva. Defensiva de quê? Da ameaça que a ansiedade social ela impõe como uma forma de interpretar os outros. E a gente vai ver mais para o final da aula, né, pessoal? Se esse aspecto, o aspecto do contato visual, ele seria relevante ou não para ser incluído na terapia, né, nas terapias de base comportamentais e cognitivas. Tá? Então, olha só. Os poucos estudos empíricos sobre o contato visual na ansiedade social demonstraram uma correlação negativa entre a ansiedade social e o contato visual nas interações sociais. Por exemplo, a gente já falou aqui no início da aula, né? Pessoas ansiosas olham menos para a audiência enquanto fazem um discurso. Tá? Isso aqui a gente já comentou bastante, eu não vou me deter muito nesse tópico. Tá? Apesar dos indícios de que a ansiedade social é acompanhada por uma redução do olhar mútuo e contato visual, os estudos têm falhas metodológicas. Por exemplo, mensuração com base em observações subjetivas. Então, é o próprio relato subjetivo do indivíduo que vai ser um padrão de avaliação do contato visual. Então, esses estudos aqui que precederam esse artigo aqui que o autor está apresentando, ele vai indicar aqui algumas falhas metodológicas que nesse artigo aqui os autores tentaram corrigir. Tudo bem? Então, olha só, uma solução encontrada para superar o problema é medir os movimentos oculares por meio de um dispositivo de rastreamento ocular. Então, eu saio da medição subjetiva, do relato subjetivo ou da observação subjetiva de um terceiro e passo para um tipo de quantificação objetiva que é a medição do rastreamento ocular, que eles vão fazer isso aqui nesse artigo por meio de um determinado equipamento. Tudo bem? Então,
olha só, utilizando esse método, verificou-se que, comparado aos controles saudáveis, ou seja, indivíduos que não tinham diagnóstico de ansiedade social, as pessoas com fobia social evitam fixações na região ocular da face. Que é até interessante aqui, né, pessoal? Nesse estudo aqui, os autores eles trabalharam com clipes de animação dinâmicas. Como assim? O indivíduo, os sujeitos da pesquisa aqui, né, que foram todas mulheres, e me parece que isso pode ter gerado um dado tendencioso nas conclusões, e a gente vai verificar isso mais para frente, né? As participantes elas foram colocadas frente a uma tela de computador, tá? E foram colocadas sob duas condições experimentais. Quais? A primeira é uma tarefa de visualização livre, onde elas eram livres para explorar o estímulo visual. Qual que era o estímulo visual? Esses clipes de faces animadas. Tá? Agora, as faces elas não eram totalmente dinâmicas. O que se alterava era a direção do olhar, simplesmente. Né? A face ela ficava estática, né? A face apresentada aqui na tela do computador, ela ficava estática, e o que mexia, né? O que variava era a direção do olhar. Então, tinha a condição de olhar direto, onde as faces olhavam a participante, as faces dos desenhos animados, e tinha a condição do olhar desviado, onde a face ela ficava assim imóvel e o olhar virava para cá assim, ó, nessa condição de olhar desviado. Isso permanecia durante um tempo, depois a face voltava a olhar nos olhos da participante. Tá? Então é aquilo que eu falei, né? Essa região superior da face ela era menos fixada em pessoas com fobia social. O problema do baixo controle experimental ao utilizar confederados pode ser evitado utilizando-se clipes de desenho animado, como foi utilizado aqui nesse estudo, com expressões faciais dinâmicas, como eu coloquei. Né? Então, nesse estudo, investigou-se se as pessoas socialmente ansiosas responderiam diferentemente ao olhar direto versus desviado. Né? E a nossa pressuposição, melhor dizendo, dos autores, é que as pessoas com elevados níveis de ansiedade social iriam responder de forma mais evitativa ao olhar direto, e aí a gente vai ter uma surpresa no final. Tá? Utilizou-se o rastreamento ocular baseado em vídeo para avaliar o comportamento visual em resposta a clipes de desenhos animados de faces que mudavam somente a direção do olhar, como eu coloquei. Eles também usaram outras medições fisiológicas objetivas, então foi registrada a taxa cardíaca e a condutância da pele em resposta às faces animadas com uma medida de excitação autonômica. Tá? Então, olha só, o que os autores hipotetizaram? Né? Quais foram as hipóteses iniciais dos autores? Com base nos achados anteriores, os autores eles presumiram que os participantes com elevada ansiedade social fixariam menos na região ocular, especialmente quando a face direciona o seu olhar para o observador, e maiores níveis de excitação autonômica em resposta ao olhar direto. Isso aqui, pessoal, é uma hipótese extremamente plausível, né? Em função do que a gente já sabe do funcionamento da fobia social.
especialmente no que diz respeito ao contato visual. Como eu reafirmei algumas vezes aqui, né, já é documentado na literatura que os indivíduos com níveis elevados de ansiedade social, eles, por um lado, evitam com maior frequência e intensidade o contato visual e apresentam respostas fisiológicas mais intensas em resposta ao contato visual mútuo. Tá? Então, quais foram os métodos que os autores utilizaram? Os participantes, né? Então, vejam como é que foram todas mulheres, né? Então, os autores utilizaram uma amostra de 145 alunas da Universidade de Wanzenburg, acho que é assim que pronuncia, entre 18 e 26 anos, então todas muito jovens, né, universitárias, que foram testadas para ansiedade social por meio da versão alemã da escala breve de medo de avaliação negativa, né, que é uma escala muito utilizada aí na pesquisa da ansiedade social. Tá? A BFNE é uma escala de autorrelato composta de 12 itens que descrevem cognições de medo e preocupação em uma escala Likert variando de 1, que significaria nem um pouco, a 5, extremamente. Ela vai avaliar basicamente a preocupação com a avaliação negativa, que é aí um elemento essencial, né, que marca a ansiedade social. Né? Inclusive, sem isso, nem seria indicado fazer um diagnóstico de fobia social. Tá? Essa escala, como eu falei, ela mensura o medo de avaliação negativa, que é um dos critérios marcantes para o diagnóstico de fobia social e é relevante para o estudo do comportamento social humano de uma forma geral. Né? Antes das tarefas experimentais, os participantes concluíram uma série de escalas de autorrelato. Então, inventário de fobia e ansiedade social, a própria BFNE, inventário de ansiedade traço-estado, escala de afeto positivo e negativo e o questionário revisado de personalidade Eysenck, que é um questionário também extremamente utilizado aí na pesquisa de psicologia da personalidade. Tá? Quais foram os materiais de estímulo e aparatos? Né? Então, o software que foi utilizado, né, para mostrar os clipes de desenhos animados foi esse software aqui, né, o Poser, que permite criar sequências de expressões faciais geradas pelo PC. Então, os autores, né, eles procuraram fazer um tipo de sequência que fosse uma sequência dinâmica para dar uma certa naturalidade, né, e uma certa, digamos assim, proximidade com uma interação social real. Tá? O que não foi possível em estudos anteriores que usaram faces totalmente estáticas. Tudo bem? Cada sequência representava inicialmente uma face de olhos fechados. Né? Então, a face do avatar, ela aparecia inicialmente na tela com os olhos fechados. Tá? Após 333 segundos, os olhos eram abertos e direcionados ao observador, ou para a esquerda ou para a direita, que seria a condição de olhar desviado. Tudo bem? A face permanecia nessa posição por 6 segundos e não expressava uma emoção explícita. E isso aqui, me parece, eu não estou me recordando agora se os autores colocaram isso na discussão como sendo uma limitação do estudo. Qual? Como as faces eram estáticas, as faces animadas eram estáticas e a única coisa que variava era a direção do olhar, me parece que isso representou uma limitação do estudo. Por quê? Porque algumas pesquisas anteriores já demonstraram
que a expressão facial como um todo, ela é significativa em termos de respostas emocionais, né? Então, talvez tenha faltado justamente a apresentação dessas condições de olhar, né? Então o olhar desviado e o olhar direto, mas também a variação da expressão facial como um todo, né? Para ver qual o impacto que isso geraria no comportamento visual das participantes, né? Então talvez o estudo ele tenha ficado, não sei se eu posso dizer meio capenga em relação a isso, mas é uma coisa que me parece que é relevante. Me parece não, né? Estudos anteriores já demonstraram que esse processamento facial geral ele é significativo no comportamento social, né? E isso não foi contemplado aqui nessa pesquisa. Então, em geral, 32 personagens diferentes, eles equilibraram aqui a questão do gênero, né? 16 homens e 16 mulheres, cada um mostrando as 3 condições de olhar diferente. Então, o olhar fechado, o olhar desviado e o olhar direto foram utilizados, resultando em 32 estímulos para cada condição de olhar e 96 estímulos no total. Após o segundo bloco, né, que é a tarefa do contato visual e de visualização livre, os participantes foram solicitados a avaliar a naturalidade, valência e excitação das diferentes condições de estímulo. Então, além de um conjunto de medidas objetivas, os autores também tiveram esse cuidado de incorporar medidas subjetivas também, que não deixa de ser importante, tá, pessoal? Ainda mais no campo da psicologia, né? Durante ambas as fases do estudo, né, então ele foi dividido basicamente em 2 fases, como eu coloquei anteriormente, uma fase de visualização livre e tarefa de contato visual. Os movimentos oculares dos participantes eram monitorados. Qual foi o procedimento utilizado então? A primeira etapa foi a de visualização livre. Como é que se deu essa etapa? Nessa tarefa, os filmes eram apresentados em uma ordem totalmente aleatória. Em cada ensaio, o primeiro frame do filme, mostrando os olhos fechados, aparecia por pelo menos 1,5 segundos, no centro da tela, na qual os participantes deveriam fixar o seu olhar. Após isso, eles eram instruídos a fixar a região ocular até o filme seguir em frente. Então, o que acontece? Para medir o movimento ocular das participantes, os autores eles fizeram um design de um retângulo em volta aqui da região ocular, né, que é essa região aqui, para que isso pudesse ser mensurado enquanto os indivíduos faziam contato visual com a face de olhos fechados. Se eles fixavam nessa região aqui ocular ou se eles desviavam o olhar dessa região. Tudo bem? Então, no início da tarefa, como eu falei, o rosto se mostrava de olhos fechados e a participante ela tinha que fixar o olhar. Tá? Quando o avatar ele abria os olhos, a participante ficava livre para explorar o estímulo. Então ela podia olhar para os olhos do avatar, podia olhar para qualquer lugar, podia olhar para baixo, para a esquerda, para a direita, para cima e assim vai. Né? Que é a exploração livre do estímulo. Né? Qual que foi a função dessa etapa aqui? Né? Foi identificar a tendência natural de 3 grupos que foram incluídos aqui no estudo. Eu não sei se eu coloquei isso aqui nos slides, né, pessoal? Mas assim, a amostra ela foi dividida em 3 grupos experimentais.
um grupo de baixa ansiedade social, um grupo de média ansiedade social e um grupo de alta ansiedade social. Tudo bem? Então, nessa tarefa de visualização livre, a ideia básica foi procurar entender qual que seria a diferença de tendência desses três grupos em olhar para a região dos olhos. Então eles podiam se comportar de forma livre, né? E a hipótese inicial é que o grupo de elevada ansiedade social iria desviar mais o olhar, iria fixar menos na região ocular. Tá? Após 1 segundo e meio, o filme era reproduzido, abrindo os olhos e mostrando o olhar direto ou desviado. Eles eram totalmente livres em seu comportamento visual durante a animação, como eu coloquei. Em seguida, uma tela em branco era apresentada por um intervalo de tempo entre 10 e 12 segundos antes do ensaio seguinte começar, com a apresentação do primeiro frame de vídeo novamente. Tá? E aí a gente ia para a segunda etapa da pesquisa, que era a tarefa do contato visual, onde as participantes eram instruídas a manter o contato visual na região ocular o máximo de tempo possível. Né? Aqui a gente já tem uma quebra do comportamento natural, que é você olhar para onde você quiser e você ter que forçar o seu contato visual direcionado para os olhos do avatar. Né? Então, os mesmos estímulos foram apresentados, porém, o participante era instruído a manter o contato visual tanto quanto possível, mesmo depois do filme ter começado a rodar. Então, começava o mesmo procedimento, né? O avatar de olhos fechados, e aí a participante ela tinha que manter a sua atenção, né? O seu olhar, enquanto a face estivesse fechada, até começar a rodar o filme. Só que diferente da tarefa de visualização livre, né, onde a pessoa podia olhar para onde ela quisesse, explorar o estímulo, aqui ela tinha que manter o contato visual na região ocular do avatar. Né? Bom, quais foram as medidas de respostas fisiológicas e redução de dados? A condutância da pele e o eletrocardiograma foram continuamente registrados, assim como o movimento ocular. Né? Então, teve essas três medições objetivas, né, de respostas fisiológicas. Em relação à análise estatística, né, os dados de movimento ocular, taxa cardíaca e condutância da pele e as avaliações subjetivas foram analisadas por ANOVAs, que é um procedimento estatístico de medidas repetidas mistas. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, o autor ele passa muito brevemente por essa questão aqui da análise estatística, mas quem quiser ver mais detalhes em relação a esse tópico aqui, é só conferir o artigo original ou traduzido por mim. Tá? Bom, pessoal, quais foram os resultados do estudo? E aqui a gente vai ter algumas surpresas, né? Alguns resultados inesperados que foram inicialmente hipotetizados pelos autores. Em relação aos dados de movimento ocular, a análise estatística de latência, né, que é o tempo em que uma resposta ela leva para ser evocada diante de um estímulo, revelou um efeito principal de direção, indicando que os olhos com direção direta, olha só, aqui a gente já começa alguns dados, no mínimo curiosos, em se tratando de fobia social. Tá? Os olhos com direção direta foram fixados significativamente mais do que os olhos desviados. Então, me parece
que o grupo com elevada ansiedade social, ele fixou por mais tempo na condição de olhar direto do que na condição de olhar desviado. E a gente vai entender por quê a partir desses resultados. A análise de contraste post-hoc revelou que, olha só, como eu coloquei, que o grupo de HSA, que é elevada ansiedade social, ou alta ansiedade social, fixou mais na região ocular do que o grupo LSA, que é o grupo de baixa ansiedade social. Aí você pode estar se perguntando, mas você não estava propondo a ideia de que as pessoas com fobia social, né, com níveis elevados de timidez, elas têm uma dificuldade em fixar mais na região do contato visual, manter o olhar e coisas do gênero, e que, por outro lado, as pessoas que não têm esse diagnóstico, não têm dificuldades em relação ao contato visual? Sim, de fato. Agora, por isso que é interessante a gente se aprofundar, pessoal, nesses estudos aqui, nesse conhecimento, para quem quer de fato entender a dinâmica, o funcionamento da fobia social. Tá? Porque tem dados aqui que vão, de certa forma, contradizer outros dados que a gente já tem, ou contradizer a própria experiência clínica. Tudo bem? Então, olha só, a gente vai esmiuçando, a gente vai chegar lá. Olha só. A ANOVA revelou um efeito significativo de sexo, indicando menor fixação na região ocular dos homens no grupo de MSA, que é média ansiedade social, em comparação ao LSA e ao HSA. Além disso, na condição de olhar direto, as faces femininas foram mais fixadas do que as masculinas. Isso vai indicar que, para as mulheres, existe uma dificuldade maior, pelo menos as mulheres aqui nessa condição experimental, de média ansiedade social, existe uma dificuldade maior em fixar em rostos masculinos do que em rostos femininos. Em outras palavras, o olhar masculino, ou o rosto como um todo masculino, ele seria mais aversivo do que o rosto feminino. E essa que me pareceu uma certa carência desse estudo, que a gente não teve participantes homens, né? E isso essa lacuna precisaria ser preenchida em estudos futuros. Tá? Bom, para o tempo de fixação total na tarefa de visualização livre, também houve um efeito de direção principal significativo, onde a região ocular foi mais fixada na condição de olhar direto do que na de olhar desviado. De novo. Eu já vou comentar esse dado aqui com vocês de por que isso pode ter acontecido. Tá? Não é nenhuma querendo esgotar aqui o assunto, mas é uma hipótese inicial que os próprios autores do artigo aqui eles vão apresentar. O efeito principal de sexo também foi considerado significativo, mostrando que os olhos das faces femininas foram mais fixados do que o das faces masculinas, mostrando que as faces masculinas tiveram uma função mais aversiva para as participantes. Tá? Bom, em relação às medidas psicofisiológicas, quais foram os resultados encontrados? Para a resposta de condutância da pele e desaceleração cardíaca em resposta aos clipes, não foram encontrados efeitos significativos nem na visualização livre e nem na tarefa de contato visual direto. Tá? O que é curioso. É curioso porque a gente sabe, que
as pessoas ansiosas, de uma forma geral, elas apresentam uma alteração no sistema simpático, sistema nervoso simpático, que é o responsável pela ativação fisiológica, né? E isso inclui a resposta de condutância da pele e a desaceleração cardíaca. Tudo bem? E nesse estudo aqui, a gente viu também esse dado não foi confirmado. Não houve diferenças significativas nessas medidas fisiológicas aqui em nenhuma das duas condições experimentais. No entanto, olha só, para a aceleração da taxa cardíaca, uma interação significativa de grupo, direção, foi detectada na tarefa de visualização livre. Agora faz mais sentido com os dados da ansiedade social, onde o grupo com elevada ansiedade social mostrou maior aceleração da taxa cardíaca em resposta ao olhar direto comparado ao olhar desviado. Tá? Então, a gente tem sim mais um estudo mostrando aqui que os indivíduos com elevada ansiedade social, eles respondem de forma com uma aceleração cardíaca maior em resposta ao contato visual direto do que pessoas com média ansiedade social ou baixa ansiedade social. Tá? Na tarefa de contato visual, um efeito principal significativo de direção do olhar, novamente, indicou que o olhar para o olhar direto foi associado a uma maior resposta da aceleração da taxa cardíaca. Continuando, em relação às avaliações subjetivas, né? Em relação à naturalidade, os participantes acharam a condição de olhar desviado menos natural do que a condição de olhar direto. Por quê? Como as faces elas eram estáticas, a única coisa que variava era o contato visual, elas não movimentavam a cabeça para desviar o olhar, né? É como se ficasse mais ou menos assim, ó. Na tela do computador estava lá a face, tá? Estática, parada, e aí o avatar ele começava de olhos fechados, assim. E aí o participante ele tinha que olhar diretamente nessa condição. Quando o avatar abria os olhos, existiam duas condições de estudo, que era o olhar direto, que ele olhava para os olhos do participante, e o do olhar desviado. Só que no olhar desviado, o avatar ele não mexia a cabeça para olhar desse jeito. Ele simplesmente ficava parado e olhava desse jeito aqui, ó. Não, aqui eu mexi a cabeça, ó. Ele olhava assim, ó, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Era assim. Então, isso foi avaliado como pouco natural pelos participantes, justamente por esse não acompanhamento do movimento da cabeça. Tá? Os efeitos principais de direção do olhar indicaram que o olhar direto ele foi mais prazeroso e excitante comparado ao olhar desviado. Né? Olha que dado interessante. Né? Por que interessante e intrigante também, né, pessoal? Se a gente está no contexto aqui de um estudo sobre fobia social, por que aí fica um questionamento aqui, né, para vocês também que estão assistindo essa aula? Por que nós temos, tanto na prática clínica do dia a dia quanto na literatura sobre o tema, que o contato visual ele é extremamente aversivo para pessoas com fobia social,
e talvez seja um dos estímulos mais aversivos, que é o ser observado, ser percebido, ser olhado, porque isso pressupõe ser julgado, ser avaliado negativamente, ser criticado e assim por diante. Por que o estudo ele encontrou um dado, né, de que o olhar direto ele foi mais prazeroso, excitante, tudo bem, porque ele vai produzir aquelas respostas autonômicas em maior intensidade, mas prazeroso para indivíduos com alta ansiedade social? Curioso, né? Fiquem abertos aí à reflexão. Então, como eu coloquei anteriormente, né, as faces femininas foram avaliadas como mais agradável do que as faces masculinas. Né? E finalmente aqui, né, pessoal, para a gente concluir a nossa aula, deixa eu só ver quanto tempo tem aqui. Só um minuto. Tá. Deixa eu voltar aqui para o modo apresentação. Para a gente concluir aqui a nossa aula, então, pessoal, o que os autores vão trazer como discussão, que na verdade é uma reiteração de tudo que a gente viu ao longo desse artigo aqui. Ó. Na tarefa de visualização livre, o comportamento visual em resposta ao olhar direto desviado não diferiu em função da ansiedade social. Então, não importou se era o grupo de baixa ansiedade social, média ansiedade social ou alta ansiedade social, isso não influenciou na questão do comportamento visual nessa tarefa, o que é um dado também bastante curioso. Por quê? Porque a gente presumia que o grupo com alta ansiedade social iria ter um comportamento visual mais evitativo e não teve. No entanto, uma tendência indica que os participantes com ansiedade social elevada, em geral, aqui eu vou discutir muito brevemente essa tendência. Tá? Os participantes com ansiedade social elevada, em geral, mantiveram seu olhar por mais tempo do que o grupo de média ansiedade social e baixa ansiedade social. Fato não esperado, mas presumivelmente reflete a atenção focada na região ocular. Então, um parêntese aqui. Olha só. Em resposta ao medo, tá? Ao medo, ansiedade, eu tenho basicamente três alternativas de resposta. Quais? Fuga, evitação ou luta. Enfrentamento. Se eu me sinto ameaçado, eu posso querer atacar. Então, o que os autores eles vão presumir aqui no artigo de por que os indivíduos com ansiedade social mais elevada mantiveram o olhar por mais tempo? Talvez isso possa representar uma resposta de defesa. Uma resposta de defesa, mas com viés de luta. Pode ter um viés de escape também, de fuga, de evitação. Tá? Como é que isso se dá na prática? Para que eu possa detectar sinais de ameaça, eu preciso saber se tem alguém me olhando. E aqui eu estou falando de uma ameaça social. Ameaça de avaliação negativa, ameaça de crítica, ameaça de julgamento, simples ameaça de estar sendo observado. Então, eu posso presumir que o indivíduo ele pode
ele pode começar a fazer verificações das pessoas no seu ambiente e olhar para as pessoas com mais frequência do que o habitual para ver se tem alguém olhando para ele. Tá? Não sei se vocês já experienciaram isso, né? Então, sei lá, você chega num ambiente e você está bastante ansioso. Ao invés de você adotar uma resposta evitativa, de não olhar para ninguém, você adota a resposta contrária. Você começa a fazer uma varredura do ambiente com o teu olhar. Você olha para uma pessoa aqui, olha para uma pessoa ali, vê se ela está te olhando. Se ela não está te olhando, você olha. Se ela olha para você, você desvia. Então você faz ali uma espécie de rastreamento ocular. Então, me parece que o fato desses indivíduos com elevada ansiedade social terem mantido o olhar por mais tempo do que os outros grupos, me parece uma resposta de defesa. Tudo bem? Depois, se vocês quiserem, comentem aqui para mim se essa hipótese faz sentido e se vocês teriam hipóteses alternativas para isso. Tá? Além disso, os participantes com ansiedade social elevada mostraram uma aceleração cardíaca aumentada em resposta ao olhar direto, como a gente já trouxe. Em geral, todos os participantes fixaram o olhar direto por mais tempo, né? A gente viu que o olhar desviado ele foi mais aversivo do que o olhar direto. Na tarefa de contato visual, foi encontrada uma maior aceleração da taxa cardíaca em resposta ao olhar direto comparado ao desviado, como a gente também já falou. Essas respostas apontam para o maior esforço em manter o olhar quando os olhos do avatar são desviados. De fato, existe um processo de atenção involuntária, que quando a pessoa olha para você, você tende a devolver o olhar, a corresponder o olhar. Quando a pessoa desvia o olhar, você tende a fazer um esforço maior para manter o olhar naquela pessoa e não desviar o foco da tua atenção. Tá? Em geral, um efeito do olhar direto na ansiedade social foi encontrado em relação à aceleração cardíaca na tarefa de visualização livre. Aqui foi um dado consistente com as hipóteses dos autores, né? O que confirmou a nossa hipótese e aponta para o pressuposto que o olhar direto é, de fato, um estímulo ameaçador para os participantes altamente ansiosos socialmente e gera aumento de excitação. Tá? Então, em geral, o olhar direto não eliciou maior excitação psicofisiológica do que o olhar desviado, né? Aqui um outro dado contraditório. Esse achado não confirma os achados anteriores de excitação autonômica e cortical elevada em resposta ao olhar direto. A análise do tempo de fixação total na tarefa de visualização livre revelou fixações mais longas do olhar direto comparada ao olhar desviado e, além disso, uma interação entre o sexo do avatar e a direção do olhar, como a gente já viu. As faces femininas foram olhadas durante mais tempo na condição de olhar direto, nas duas condições experimentais, na tarefa de visualização livre e na tarefa de contato visual. Tá? De novo, né, as faces femininas foram fixadas por mais tempo do que as masculinas e essa diferença foi mais proeminente na condição de olhar direto. Esse achado sugere que, para as mulheres, o contato visual com pessoas do sexo oposto provavelmente não é tão agradável quanto o contato visual com pessoas do mesmo sexo. Aqui o artigo ele vai retomando alguns pontos aí dos resultados e ele vai repetindo aqui algumas informações para a gente poder fechar a ideia, né? Na tarefa de manutenção do olhar, esse padrão se repetiu. Esses resultados mostram que a influência de gênero sobre o processamento do olhar e da face deve ser considerada cuidadosamente na pesquisa da ansiedade social. Tá? A gente precisaria de mais pesquisas abordando esse tema, e como eu falei no início da aula, a gente tem muito pouco material a respeito disso, né?
Então, em geral, verificou-se o comportamento visual em resposta à dinâmica da expressão facial direta desviada pareceu não ser influenciada pela ansiedade social. Então, não importou aqui, nesse estudo em particular, se o participante ele tinha baixa, média ou alta ansiedade social. Isso não influenciou na questão do comportamento visual, né? Curiosamente, né, pessoal? No entanto, os dados de aceleração cardíaca da tarefa de visualização livre indicam que o olhar direto, de novo, né, elicia maior excitação fisiológica em pessoas socialmente ansiosas, né? Finalmente, de uma perspectiva clínica, as pesquisas sobre o processamento do olhar na ansiedade social devem ser urgentemente intensificadas, né? Porque, como eu falei no início da aula, né, pessoal, esse artigo aqui ele é um artigo de natureza empírica, né, teórica e empírica. Ele não tem uma ponte direta com a prática clínica, mas é claro que a gente se utiliza desses dados de pesquisa aqui para delinear certas intervenções, né? Além disso, deve ser esclarecido se a evitação do olhar é um tipo de comportamento de segurança que aumenta as reações negativas dos outros. Na minha visão, sim. Na minha experiência clínica, sim. E se assim for, se esta questão deve ser incluída na TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, tá? Também deve ser investigado se a exposição ao olhar direto reduz a ansiedade, né? A gente pode subentender que sim, pelos dados aqui do artigo, e, portanto, deve ser incluída na terapia de exposição da ansiedade social. E, finalmente, né, o treinamento de vieses benignos de processamento, por exemplo, como corresponder ao olhar mútuo ou interpretar o olhar mútuo como algo prazeroso, algo satisfatório, algo benéfico, pode ajudar a superar a evitação e, portanto, impulsionar a terapia de exposição e prevenir a ansiedade excessiva. Como consequência adicional, as reações negativas dos outros podem ser diminuídas. Bom, esse aqui é o artigo de referência, tá, que eu me baseei aí em fazer essa aula. Agradeço você que permaneceu até aqui. Esses aqui são os meus contatos. Só lembrando, né, pessoal? Deixa eu só tirar o modo apresentação aqui. Pronto. Só lembrando então, né, pessoal? Quem quiser esse material de aula aqui disponível, que consiste no quê? Consiste nesses slides aqui. Consiste no artigo original em inglês, que é esse artigo aqui, tá? E consiste no artigo traduzido por mim, tá? É só entrar em contato comigo aqui, pelo e-mail, ou pelas redes sociais também, que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que a aula tenha sido útil, espero que tenha sido proveitosa aí para vocês. Se vocês puderem deixar um feedback para mim, deixar um comentário, dúvidas, críticas, sugestões e assim por diante, vocês podem escrever, por favor, aqui para mim nos comentários. Obviamente, se você não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, né? A gente está tendo sempre aí, de tempos em tempos, aulas novas aqui no canal, em que eu estou abordando esses temas aqui que você não encontra materiais em português, por meio das traduções, tá? E é isso então, pessoal. Um abraço e até a próxima.